Olá, bem-vindo à nossa sexta aula do nosso módulo de dermatologia aplicado à fitoterapia e também o uso de bioativos na dermato. Hoje vamos falar sobre envelhecimento cutâneo, são minhas validações e como objetivos dessa aula eu quero que você compreenda os mecanismos moleculares do envelhecimento cutâneo, pensando em envelhecimento intrínseco e extrínseco, discutir evidências científicas e aplicações clínicas, identificar compostos bioativos e também os fitoterápicos que passam por todo aquele compliance regulatório, para que assim ele seja classificado, com uma ação anti-aging ou pro-aging, a gente evita um pouco hoje do anti-aging para não passar a impressão que a gente vai conseguir desenvelhecer a pessoa, mas sim retardar seu processo de envelhecimento. Importante, viu, para quando for nas redes sociais. Bem como integrar conhecimentos de farmacognosia, de cosmetologia e também da própria dermato. E claro, discutir sempre, fundado em evidências científicas, em aplicações clínicas. Então, nós temos um envelhecimento cutâneo, mas será que todo envelhecimento cutâneo é igual? Não. Há um envelhecimento cutâneo cronológico, a sua genética vai determinar, e claro que ela pode sofrer muita influência do que nós chamamos de epigenética, de questões que estão ali nas intempéries do seu dia a dia. E também temos aquele envelhecimento extrínseco que está muito relacionado com o envelhecimento fotoinduzido. E quando a gente vai fazer a histologia de cada um desses tipos de envelhecimento, ou seja, daquele paciente que, claro, ele envelheceu cronologicamente, mas ele não teve uma exposição solar, muito presente em algumas outras regiões aí do nosso mundo, ele tem uma histologia, a célula dele carrega informações diferentes do que a histologia daquele paciente que mora numa região equatorial com alta incidência solar, alta radiação solar e que porventura envelheceu um pouco mais rápido. Da mesma forma que você vai ver ilhas ali japonesas ou da Polinésia, que o envelhecimento, na Grécia também, que o envelhecimento ele é um pouco mais retardado, devido a fatores como alimentação e daí em diante, mas qual que é a diferença afinal de contas, né? O envelhecimento cronológico, perdão, ele é uma programação genética, então espera-se que a sua genética vai determinar o quanto que você vai envelhecer e como vai envelhecer, e está ali muito vinculado com a senescência celular. Então, quando a gente olha ali telômeros, ubiquinação também daquele material genético que ele deixa de ter a sua atuação, porque de um modo geral aquela célula está se programando para diminuir sua atividade ou eventualmente morrer. Também há uma redução da renovação epidérmica e uma diminuição da espessura da derme. Enquanto que lá no envelhecimento fotoinduzido já há um aumento da espessura dérmica, acho que essa é uma das maiores. Há uma diminuição diferenciada, um dano diferente àquelas matrizes colágenas. E principalmente motivados aí pelos raios ultravioleta, UVA, UVB, pensando que o UVA ele consegue penetrar muito mais e o UVB ele não penetra tanto, isso é muito medido por conta do comprimento de onda, de frequência, mas o UVB ele tem uma grande chance de ir lá e modificar o DNA, que é algo danoso também, que pode ocorrer antes dessa senescência celular. Então o estresse oxidativo no fotodano, ele está muito presente e por vezes os elementos que você vai se valer para evitar que ele se propague vai custar caro ao seu organismo, ao organismo do seu paciente, e vai fazer com que em algum momento tenha um desbalanço. E também pode levar a que esse mesmo processo de você conseguir conter esse processo seja também danoso. Então aqui também a ativação de metaloproteinases, que eu vou aqui abreviar como MMPs, é uma inflamação crônica, também chamado como inflammaging, união aí, um trocadilho entre inflamação e envelhecimento aging. Então os alvos moleculares mais relevantes são as espécies reativas de oxigênio, bem como os danos ao DNA, em que as espécies reativas de oxigênio causam danos oxidativos às células e ao material genético de uma maneira vigorosa, de uma maneira ali desmedida. E por vezes nosso organismo não consegue lidar com isso todo de uma vez. As vias que eu já falei muito bem, da NF-kappa beta, aqueles fatores de transcrição vinculados com inflamação.
também daqueles fatores vinculados com processos mitóticos, que é a MAPK, e também da FOXO, que vem muito esse balanço aí de oxidante e antioxidante, e se isso realmente está adequado. Temos a colagenólise, então a quebra do colágeno, principalmente mediado via metaloproteinase ou MMP, bem como a elastólise. A elastólise é um sinal muito claro quando a gente vai fazer uma dermatoscopia, quando nós vamos fazer uma biópsia. Enfim, a gente vê que há uma degradação de elastina e esse tecido começa a ficar frouxo e meio solto ali, por uma matriz que anos atrás era muito mais vigorosa, era muito mais firme ali na sua estrutura. Inflamação crônica, né, um estado inflamatório que persiste e acelera também o envelhecimento tecidual. Lembrando a frase, se o tecido não está conseguindo ter uma apoptose e ele precisa de alguma maneira conter, ele vai inflamar. Polifenóis e flavonoides. Quais são os principais compostos? É a quercetina, os resveratrol, já falamos, né, na aula passada, principalmente que está ali presente, né, na uva. E a epigalocatenina, 3-galato, né, esse nomão aí para falar que é um dos componentes do chá verde. A miricetina e a celibina, também, muito vinculados a alguns produtos de uma marca muito famosa aí. Acho que aqui eu posso falar também, eu não tenho problemas aí de conflitos de interesse algum. Mas skincêuticos, tem o silmarílium, tem o ácido silmarílico, né? Tem o floratin, né? São produtos que estão ali vinculados exatamente no que a gente vai discorrer aqui de polifenóis e flavonoides. E o mecanismo de ação, de novo, envolve NF-kappa-beta, envolve a ativação do CYRT1, estímulo à síntese de colágeno, inibição também das metaloproteinases. E quanto à evidência clínica, né? Alguns estudos que estão anexados, eles demonstraram, né, uma melhora visível da textura da pele após o uso tópico e prolongado de resveratrol nanoencapsulado. Eu também lembro que o resveratrol, ele também faz parte também de algumas macromoléculas ali que você precisa, de alguma maneira, otimizar para conseguir entregar para alguns níveis teciduais. Uma vez que foram usados por 12 semanas, né, esse resveratrol tópico, com aumento da densidade dérmica, né? Se lá no fotoenvelhecimento a gente está preocupado com diminuir a densidade dérmica e no outro, na elastose, aumentar, ter um pouco de infiltrados ali, aqui para o aspecto cronológico seria muito interessante. Os carotenoides são muito presentes naquelas frutas amareladas e também algumas folhagens com mais escuras, né, verde escuro, com o beta-caroteno, que está presente em cenouras, né, e vegetais laranjados, atua como precursor da vitamina A, ou retinoides, né, que a gente pensa aí nesses derivados. Claro que tem muitos derivados que podem sair da vitamina A, mas aqui o beta-caroteno é um bem interessante. O licopeno, encontrado em tomates e frutas vermelhas também, ele reduz eritema induzido por UVB. Então, se a gente pensa em licopeno, usado, né, via oral também, a gente tem isso. Também via tópica, se eventualmente a gente conseguisse usar ali junto com fotoprotetor, uma loção pós-sol. A luteína e a zeaxantina são presentes em vegetais de folhas verdes, né, mais escuras, e tem essa proteção contra a luz azul, que hoje também a gente já fala disso para melasma. O Sérgio Schwach, um dermatologista muito famoso, que fala muito sobre fotoproteção e escreveu o consenso de fotoproteção junto com a querida doutora Denise Steiner, também dermatologista, ali em 2012, se eu não me engano. E eles falam muito sobre o impacto da luz azul, ou seja, essa luz do nosso celular, do nosso computador, das nossas televisões, para o melasma e para algumas outras desordens, principalmente vinculadas ao processo de envelhecimento. Então, de evidência clínica, o licopeno, por exemplo, ele demonstrou proteger contra a formação de dímeros de timina do DNA, que eles vão se ligando ali ao DNA e inativando algumas partes, tendo um funcionamento mais precarizado, e modular positivamente genes envolvidos na síntese do colágeno. Então, o licopeno a gente consegue também colocá-lo em compostos via sistêmica, usar como nutracêutico.
Ácidos fenólicos, né? Os principais compostos são o ácido ferúlico, o gálico e o rosmarínico. Lembrando que eu falei ali da SkinCeuticals, a SkinCeuticals tem uma linha que vê exatamente isso, né? O uso do ácido ferúlico com vitamina E, o rosmarínico também para processos ali anti-age. E quais são os benefícios? Neutralizar basicamente radicais livres, estabilizar a vitamina C e E, potencializar a fotoproteção e aumentar a eficácia também de filtros solares. Triterpenos e as saponinas, né? Falei muito da centela asiática nas primeiras aulas, né? Nessa questão da produção de colágeno, de promover uma angiogênese. Não que sempre a angiogênese vai ser bom. Nós vimos lá na psoríase que também temos alguns fatores de proliferação endotelial que por vezes não estão ali descompensados e não são muito interessantes. Mas aqui, no contexto do fotodano, no contexto do envelhecimento cutâneo, talvez a angiogênese seja muito interessante. E também acelerar a renovação epidérmica. Pô, Guilherme, mas eu não estou aí cortando minha pele, para que eu vou pensar em renovação, né? A gente tem que lembrar que aquela nossa camada epidérmica de queratinócito, que usa-se, né, como protetor, que carrega melanina, que também é um guarda-chuva daquelas áreas que proliferam com uma frequência, isso a nível fisiológico, a nível normal, que prolifera um pouco mais na camada basal e protegendo aquele DNA, tudo isso passa por um processo de renovação celular. O próprio turnover celular de uma célula estar na camada basal e chegar na camada córnea, ele não é um processo de em linha reta e acabou. Há muitos entraves nesse caminho. Ainda mais para nós que moramos nas grandes capitais, um grande dano a nível de exposição à poluição, de exposição solar, de nem sempre a gente conseguir passar aquele nosso fotoprotetor de manhã na frequência adequada ou mesmo na quantidade adequada. Então, sim, a renovação epidérmica, ainda que você não esteja cortando o teu rosto, ela seja ótima. Ela tem que estar ali e é uma preocupação. Não preciso ter uma perda de contiguidade para pensar em uma renovação. Preciso ter um corte para pensar em renovação epidérmica. Ela ocorre a todo momento. E aplicações na cicatrização e também na prevenção de estrias, né? Ela tem sido estudada para isso. Por mais que também é um pouco... Não quero aqui prometer que a centela vai melhorar estrias, mas naquele processo inicial, daquela estria inflamada, vermelha ali, ela pode ser tão interessante quanto retinóides ali, numa aplicação tópica ou vir acompanhada de retinóides, como a tretinoína tópica. Temos o ginseng, né, o Panax ginseng, que ele aumenta a proliferação também de fibroblastos, estimula a produção de ácido hialurônico. Ácido hialurônico, de novo, ele carrega o quê? Hidratação. A gente injeta ácido hialurônico para fazer um preenchimento no rosto, né, nessas zonas aqui da face, para garantir sustentação, deixar um pouco mais túrgido e dar uma impressão um pouco mais jovial. E ela melhora a elasticidade cutânea também, inibe aquelas metaloproteinases da matriz extracelular que vão degradar colágenos. Tá? Bem, alguns compostos promissores também, a curcumina, como eu já falei, né, quando ela é isolada da cúrcuma, em que você tem uma ação anti-inflamatória, uma inibição daqueles fatores de transcrição inflamatórios, uma redução de células senescentes também, promovendo uma renovação celular muito mais programática e eficaz. A fisetina presente nos morangos e também em outras frutas, né, tem um efeito senolítico também, ela consegue de alguma maneira mitigar esse processo de envelhecimento e elimina a seletividade de células que estão disfuncionais. Então, de novo, se a gente consegue apostar em apoptose para esses processos, talvez a inflamação não seja algo que você vai lançar a mão. Se isso é feito de uma maneira assertiva, ótimo. Se não, vai inflamar. E a inflamação pode recrutar alguns elementos celulares que vão promover degradação da matriz extracelular, aumento, ativações de metaloproteinase e daí em diante. E também redução da inflamação a nível dérmico, que é aquele nível que tem vasos, que tem água, que é muito interessante também para conseguir abrigar todo o colágeno. A vulgonina e o magnolol são derivados de plantas medicinais asiáticas com também uma potente ação antioxidante, efeito anti-inflamatório e uma proteção contra o fotoenvelhecimento, mitigando esse processo.
Temos alguns peptídeos e colágeno hidrolisado aqui, né? Tanto o uso oral, estimulando aí a atividade de fibroblasto, aumentando a síntese de colágeno tipo 1 e 3, reduzindo a fragmentação dessas fibras elásticas de elastinas e melhora da hidratação e da elasticidade cutânea. E o uso tópico, né, de oligopeptídeos e pentapeptídeos atuam como sinalizadores celulares e promove uma firmeza dérmica, com efeito preenchedor e regenerador. Alguns estudos duplos cegos, né, controlados com peptídeos de colágeno hidrolisado, principalmente tipo 2, né, eles demonstraram uma melhora na firmeza, na hidratação e na elasticidade da pele após 90 dias de uso contínuo. Aqui é um pouco polêmico, gente, porque assim, vocês vão procurar meu nome aí na internet, às vezes eu advoguei um pouco mal aí contra o colágeno, porque eu vi que não estão sendo vendidos nas dosagens recomendadas, né, muito em subdoses, e que o colágeno poderia ser uma urina um pouco mais cara e que não teria nenhuma atuação. Porque, de fato, ainda que o tipo 2 hidrolisado, né, ele seja bom, é uma molécula gigante, é uma molécula que vai ser metabolizada e que, porventura, a gente não vai conseguir garantir que ela seja formulada novamente naquela questão. Isso se você não tiver estímulo, né? Agora, por exemplo, tem uma lesão, por exemplo, estou fazendo exercício, estou precisando mais esse suporte suplementar de colágeno, e talvez ele seja interessante. Agora, de uso diário, assim, esses estudos, em grande maioria, foram conduzidos pela mesma pessoa que produz, né? Pela mesma pessoa não, né? Pela mesma empresa que produz. E aí acaba tendo um pouco de um viés, mas nós sabemos que mesmo quando não é via essas empresas, você vai lá e manipula, e você tem um estímulo de colágeno, com um bioestimulador, com algo assim, porventura, a suplementação é interessante. Alguns extratos vegetais anti-aging, aloe vera, já falamos, né, sobre toda a ação hidratante, cicatrizante lá da babosa. Estimula uma atividade de fibroblastos, também aumenta a produção de colágeno tipo 1, acelerando um processo de repitelização quando a gente também tem alguma lesão, uma perda de contiguidade ou no próprio turnover celular. O alcaçuz é rica, né, em ácido glicorrísico, né, e também em flavonoides. Flavonoides a gente já falou agora há pouco. Também atua a nível tópico como anti-inflamatório e também como um despigmentante suave. Não estou aqui querendo compará-lo a uma hidroquinona, a uma fórmula de Kligman, mas a gente pode eventualmente associá-lo com, por exemplo, com cógico, de palmitato de cógico, para garantir uma leve despigmentação. Para quem não sabe, o ácido cógico está presente na água do arroz. É muito comum, né, a gente lembrar das nossas avós, bisavós, que pegavam lá água de arroz e usavam para lavar o rosto e de alguma maneira conseguia homogeneizar um pouco mais ali. Pois bem, além disso, o alcaçuz ele também melhora a integridade da barreira cutânea. Por fim, vou falar do própolis e do citrus sinensis, que são ricos em flavonoides, também cítricos, e também da vitamina C, que a gente sabe que é um potente antioxidante e pode atuar como regenerador, mas também, de novo, não é uma panaceia, não vale para tudo, e que acabam estimulando a síntese de colágeno e uniformizando a textura e a luminosidade da nossa pele. Muito mais importante do que falar também desses ativos, a gente conseguir falar sobre tecnologias que vão garantir a liberação. Eu falei lá da cúrcuma, que é altamente lipofílica, hidrofóbica ao máximo. E como que a gente faz com que esse ativo ele consiga chegar onde precisamos no devido momento? Então, as nanopartículas, né, poliméricas, elas são algo que nós podemos, se tivermos essa tecnologia na produção desses medicamentos, garantir, né, a proteção desses compostos que são lábeis, né, como o próprio resveratrol, a curcumina, dos lipossomas ou etossomas, aumentando a penetração, né, em camadas mais profundas da pele, chegando lá na hipoderme, conseguindo ser liberado aos poucos. Sistemas de liberação prolongada, com a liberação gradual e prolongamento do efeito terapêutico. Então, nem sempre eu vou procurar, por exemplo, eu vou trazer um quadro aqui que não é só da cosmetologia, mas da dor. Por exemplo, a gente sabe que o canabidiol ele tem uma atuação muito lenta se você usá-lo na sua forma normal, quando ele atinge lá a derme. Ele passa muito rápido pela epiderme, mas chega lá na derme, ele é um pouco mais lento. Por vezes, as pessoas que não estudam, que não estão aqui nesse curso, ainda vão olhar e falar, pô, mas essa lentidão é ruim. Tudo que é lento é ruim, então é ruim também. Não, não é assim. Isso daí pode ser lento, mas pode ser útil para um quadro de dor crônica, em que eu tenha que ter essa ação por um período mais prolongado.
Evidência clínica, né, trazendo sobre essas técnicas, né, alguns estudos que associaram lipossomas contendo o resveratrol demonstraram um aumento significativo da espessura dérmica, lembrando que aquele envelhecimento cronológico ele reduz o volume dérmico, ele melhora a elasticidade cutânea após 8 a 12 semanas de uso tópico. A gente também vê o resveratrol sendo usado a nível oral. Tem algumas evidências positivas quando a gente se debruça em cima de estudos, né, do que tem, o que está baseado em evidência. E as evidências positivas, trouxe aqui o ensaio clínico com resveratrol e licopeno, estudos duplo cego com peptídeos de colágeno, ainda que tem aquela questão do viés ser o próprio fabricante, mas hoje a gente já tem algumas outras condições aí que são um pouco mais promissoras nessa área, sem ter tanto esse viés. Alguns resultados promissores também com extratos padronizados sempre, né? Quando a gente tem um extrato padronizado, a gente consegue realmente ver que aquela resposta partiu de algo que está padrão, que está sendo feito sobre um regimento interessante. E o efeito protetor sistêmico contra o dano solar, a gente pensa até no licopeno também via oral, sistêmica. E quais são as limitações, os desafios para a gente conseguir lá e bater o pé e falar, pô, daí realmente funciona. Quanto à heterogeneidade da padronização de alguns extratos, de novo, se eu estou com uma linha de produção e essa linha de produção não se reproduz sempre da mesma forma, com um rígido controle de qualidade, como que a gente consegue dizer que aquele desfecho foi por conta desse ativo inicial? Não dá para conectar uma coisa com a outra. Fica um malabarismo de evidência científica, a gente não quer isso. Pois bem, variações sazonais e método de extração também, quando são bioativos, né, e tem toda essa questão um pouco mais artesanal de conseguir tirar, pode mudar muito, por exemplo, o perfil de terpeno. A gente sabe muito bem que o terpeno com metabólito secundário, ele pode ser mais produzido por plantas que estão talvez carentes ou mais expostas a intempéries do ambiente. E aí isso pode mudar totalmente o perfil de terpeno. E se você está fazendo um método muito artesanal e que você não tem uma regulação um pouco melhor disso, como que você vai inferir informações sobre aquilo? Senão vira medicina das ruas, senão vira algo muito descabido. Bem, os estudos, de um modo geral, eles também mostram aí um número, um N muito pequeno de pacientes e por vezes pode ser um viés a gente conseguir também dizer que uma coisa gera a outra e também a carência de estudos farmacocinéticos. Então, como que ocorre no paciente diabético que tem algumas precarizações na linfa, no sistema linfóide? Como que ocorre isso no paciente que tirou a vesícula? E ele não carrega mais bile lá nas alças depositadas, né, lançadas ali no duodeno pela papila de Vater, e aí? Será que ele vai conseguir uma absorção novamente desse composto lipofílico? Ou vai tudo ser expelido? Enfim, quando a gente não se debruça em cima de farmacologia básica, a gente costuma cometer alguns problemas. E aqui eu particularmente dou aula na Faculdade de Medicina da ABC ainda sobre essa temática e vejo, assim, na questão da cannabis medicinal e tantos outros ativos, como é uma pedra no sapato aí para que muita gente só tira, joga e vai inferir coisas que por vezes a ciência não corrobora. Então a individualização do uso dos bioativos ela é essencial, né? Ela considera o fototipo, considera o histórico de exposição solar, considera patologias cutâneas e sistêmicas que podem acelerar esse processo de envelhecimento, para que a gente consiga traçar quais são os objetivos terapêuticos que você quer para aquele paciente, não uma reprodução em escala desmedida. Bem, então, se a gente pudesse fazer uma síntese clínica, né, do uso desses bioativos. O primeiro, para prevenção, sempre é o ideal, né, para uma prevenção ali primária, né, a gente evitar que aquilo ocorra. Então, os antioxidantes, incluindo os polifenóis, os carotenoides, desculpa. Os carotenoides, os polifenóis, eles têm essa ação antioxidante, talvez consiga inibir que esse processo pelo menos comece. Os fotoprotetores como o ácido ferúlico e a luteína, e também os hidratantes como a aloe vera, o ácido hialurônico. Uma célula bem hidratada, ela tem um funcionamento muito mais pleno, muito melhor. Segundo ponto, o tratamento inicial instaurou-se a doença, como que agora a gente vai lidar com isso? Então, vamos procurar estimular colágeno, seja com peptídeo, seja com ativos ali do chá verde.
Uniformizadores cutâneos, deixar a pele um pouco mais uniforme, sem tanto fotodano, queratósis seborreicas estão envolvidos nesse processo. E aí podemos usar alguns compostos cítricos para tanto, como os que eu já citei, e também prevendo que isso aqui já está partindo de um ponto inflamatório, também usar anti-inflamatórios naturais, eu acho que é o momento ideal. Ah, mas o paciente passou por essas duas etapas, não preveniu, tampouco começou a tratar quando devia. Então vamos pensar num tratamento avançado com regeneradores, asiático zídeo, né? E alguns outros elementos como senolíticos, de tentar mitigar ao máximo que isso daí se alastre, né? Porque está lá na frente que você também não tem mais por que tratar, até porque ninguém morreu até então. E você tem que ir lá, e sempre é tempo de tratar. Não existe um tempo ideal, mas não existe um tempo muito tardio a ponto de que não vai fazer sentido porque a gente está tratando aqui, claro. E aí a cetina, o resveratrol podem entrar nessa atividade senolítica, principalmente o resveratrol quando a gente pensa em tecnologias para tal. Sistemas de liberação avançado também acabam sendo tecnologias que a gente consegue usar e deixar tendo uma ação mais prolongada e permite uma adesão melhor do nosso paciente, que é muito importante. E para manutenção, acho que a suplementação oral, né, o colágeno, o licopeno, uma vez que tem estímulo de colágeno, claro. Tópicos de uso contínuo, como nanoformulações que vão adentrar e podem ficar até um pouco mais tempo ali agindo e sendo mais assertivos. Uma abordagem integrada do oral e do tópico, né? Porque é dermato que tudo que a gente tem que prescrever é pomada. E quando a gente se pauta em evidências, a gente alia a compreensão da fisiopatologia do envelhecimento cutâneo e permite utilizar de uma forma muito ética, muito precisa e trazendo um benefício muito real a partir desses biocompostos ou fitoterápicos. Nossas conclusões finais é que os bioativos eles são nossos aliados, então, os compostos bioativos e também os fitoterápicos, principalmente os fitoterápicos, eles representam uma abordagem aí baseada em evidências no cuidado, do envelhecimento, em múltiplos targets ali de mecanismos moleculares que levam a esse processo, seja de degradação de colágeno, senescência, o que for. E quando eles são integrados com conhecimento técnico, né, critérios científicos rigorosos, esses ativos eles oferecem uma via complementar para a gente prevenir e tratar esses sinais de envelhecimento, seja no começo, seja lá depois. Perspectiva futura, né? O que está se vendo hoje? Né? Sempre estudar a farmacognosia é algo que vai te diferenciar. Estudar cosmetologia e não ficar aí ouvindo a blogueira que não tem formação alguma aí, falando bobagem. E sempre basear-se em evidências. Diante do aumento, né, da expectativa de vida e da valorização da saúde da pele como um marcador de vitalidade, de presença, né, todos esses ativos eles vão ser uma tendência e você vai estar preparado para conseguir indicar, ou saber dar uma aula, ou saber dizer qual usar para determinado paciente, para uma pele asiática, para uma pele negra, para uma caucasiana lá do hemisfério norte ou para um caucasiano que está com muito fotodano aqui nos trópicos. E é isso. Então, até a próxima aula, meus queridos, e os vejo na aula 8.